Provocação histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores jovens do Brasil, está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Eduardo Moreira também em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo não tão admirável assim, ou muito admirável se vocês olharem aqui o nosso cenário, o nosso estúdio direto da Flipei, a festa pirata das editoras independentes, que esse ano está na Paulicéia Desvairada, num prédio dos anos 30, que era um prédio de uma estação de energia, na época em que a cidade de São Paulo era movida pelos bondes elétricos. Ou seja, a Paulicéia Desvairada era aquela ainda que vislumbrava a possibilidade de um futuro que poderia ser um futuro muito mais interessante. E aqui estamos para exatamente pensar nessa modernidade completamente controvertida que a gente chama de capitalismo avançado. Senhoras e senhores, é uma alegria, portanto, receber vocês, vamos curtir, compartilhar e fazer viajar a palavra crítica da história, aleluia. E hoje aqui, direto da Flipei, mais uma vez, eu tenho a alegria de prosear com uma das grandes figuras que eu sempre vi por aí e vi na Unicamp, um pouco à distância, muito próximo de alguns amigos próximos, mas que hoje eu tenho a alegria, junto com vocês aqui, de prosear. Recebam no Provocação Histórica o professor, o pesquisador Luiz Marques. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu querido. Obrigado, meu caro, tudo bem? Tudo tranquilo. Muito prazer e muito obrigado aí por me convidar. Por nada. O Luiz tem uma trajetória assim, gente, muito impressionante, porque ele é um historiador da arte, né? Pioneiro, fundou ali a pós-graduação em História da Arte da Unicamp, mas que nos últimos anos tem se dedicado ao que interessa, digamos assim, tanto quanto a arte, né? Não que ele tenha abandonado a história da arte, mas que é pensar essa história, digamos assim, estrutural do capitalismo. Então, Capitalismo e Colapso Ambiental, que foi o livro premiadíssimo, o ganhador do Prêmio Jabuti, um catatal imenso, e recentemente, salvo engano, ano passado, o Decênio Decisivo, né? Exatamente. E pensando as questões que envolvem aquilo que há algum tempo, no mínimo desde Walter Benjamin, é pensar essa ideologia do progresso e a catástrofe que sobe até os céus, né? Esses escombros. Mas enfim, vamos pensar primeiro essa transição, né? Todo mundo te pergunta muito sobre isso? Me perguntam bastante, sim, me perguntam bastante, e eu nunca tive uma boa resposta. No começo eu até inventei umas respostas. Quais, por exemplo? Do tipo, sei lá, bom, a situação se impunha de tal maneira que não era mais possível trabalhar sobre isso, né, assim, várias. Mas na verdade eu não sei, pode ter havido até a questão, exatamente estava conversando com você sobre ter tido filhos. Então, quando você tem filhos, eu tive uma filha em 2002, outro filho em 2004, aí você começa a se preocupar com o futuro, digamos, entendeu? Você sai da arquibancada ali, né, para ver como é que o mundo... Você fala, bom, eu tenho que fazer. Pode ser, mas nada disso foi consciente, né? Eu fui sendo tragado pela questão ambiental, questão pela qual eu sempre tive interesse, mas como qualquer outra pessoa, digamos assim, não? E agora, de fato, eu contraí o vírus dessa questão, e aí é irreversível. Você trabalha, né, desde que acorda, sonha com a questão, e etc. Né? Então é full time, né? É full time. E Luiz, mas aí ao mesmo tempo você também é um professor de história medieval e moderna, e conhece essa história da arte da Renascença, os 300, 400, 500, mas tem tudo a ver nessa gênese do capitalismo com o início da primeira modernidade, essa devastação do mundo novo pela expansão do capitalismo mercantil, não tem? Com certeza, né? Quer dizer, é uma ruptura histórica, uma ruptura civilizacional maior, né? É exatamente o século XVI, no momento em que você deixa todo um conjunto de doutrinas que favoreciam a ideia de limite, de autolimitação, né, as colunas de Hércules, não ultrapassar as colunas de Hércules, etc., para exatamente mudar para um paradigma exatamente oposto, né, o plus ultra, que era exatamente o emblema do Carlos V, né, e que faz com que você tenha, desde então, a ideia de que o limite não é uma virtude, mas é algo a ser ultrapassado, é um desafio. Certo. Né?
E aí você tem todo um conjunto de ficções científicas, desde o Júlio Verne, por exemplo, no século XIX, mas mesmo antes, que são muito fortemente fomentadoras da ideia de uma expansão ilimitada. Então, expansão de consumo, expansão de produção de energia, não é? De consumo de energia, etc. Isso se dá, não é? Paralelamente com a expansão geográfica, não é? Da Europa. Uhum. Então você tem essa... Então hoje nós temos... A grande questão ecológica hoje é, de alguma maneira, recuperar uma revalorização da ideia de limite, né, de alto limite, né, que era uma coisa que estava muito fortemente presente no mundo antigo, de uma maneira geral, né, no frontão do templo de Apolo, em Delfos, nada demais, né, nada em excesso. Né, isso era uma máxima da sabedoria antiga, tá certo? E hoje a ideia de excesso, ao contrário, é uma virtude. Né? Se eu conseguir ter feito mais do que eu tinha feito até então, isso é considerado alguma coisa. As Olimpíadas dizem isso, não é? Sim. Você bateu mais um recorde, essa ideia de bater recordes. Insuportável. E que é né, no âmbito do esporte, exatamente a ideia de que você tem que ultrapassar aquilo que era o máximo no dia anterior. Isso tem consequências que estão óbvias, estão aí agora, nós estamos sofrendo impactos absolutamente gigantescos. E eu acho que o grande problema, não quero me deter muito nisso, mas acho que o grande problema nosso hoje é o negacionismo. Não é só o negacionismo tosco da extrema-direita. Tudo bem, pode ter havido mudança climática, mas não é antropogênica, não é causada pelo homem. Então, alguns chegam até a negar o próprio fenômeno. Claro, esse é o tosco, esse é o núcleo duro do negacionismo, e ele é muito fortemente fomentado pelas companhias, pelas petroleiras, etc. Mas existe um negacionismo mais amplo, mais difuso, que é a ideia de que nós podemos nos reconduzir ao leito da sustentabilidade, que é a palavrinha da moda, total. mantendo os paradigmas do sistema econômico globalizado, etc. O mesmo modo de produção, vamos ser demodê. Exatamente, mesma produção, entendeu? Então, e esse é um negacionismo de amplo espectro. Né? Ele pega realmente, inclusive os sustentabilistas, digamos assim, tá certo? E essa é uma questão que, ao meu ver, tem que ser... E o que está acontecendo hoje, quando eu falo hoje, eu digo nos últimos 2 anos, é um salto tão grande em todos os parâmetros das crises ambientais, uma crise planetária, né, que faz com que a própria comunidade científica tenha hoje muita dificuldade em reconhecer o planeta que os modelos climáticos haviam projetado, né, em todos os sentidos, sobretudo o aumento da temperatura no Atlântico Norte e coisas do gênero. Né? Porque esses modelos foram forjados num outro momento em que havia uma naturalização dessa expansão sem limites, né? Em certa medida sim, mas eu acho que o que existe, o que é problemático, e veja, e os modelos eles não estão falhos, estruturalmente falhos, mas existem agora fenômenos que indicam a possibilidade de que eles estejam falhos. Até agora eles acertaram. O que aconteceu a partir de 2023 é provavelmente a emergência de uma dinâmica não linear no desenvolvimento, ou seja, um salto, e o modelo não é capaz de prever saltos. Né? O modelo é uma aproximação tão boa quanto possível da realidade, mas ele é uma aproximação, e a dinâmica da realidade ela não é linear como o modelo necessita projetar, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer ao longo do ano de 2024, mas até agora, até julho de 2024, as dinâmicas de não linearidade, de salto, até inclusive de alguns pontos de não retorno, estão acontecendo da mesma maneira que aconteceu em 2023, quando havia o El Niño. Hoje não temos mais o El Niño, né? Então a situação é hoje a emergência de uma contestação da própria ciência do clima, pelo menos dos aspectos de projeção do que vai acontecer no futuro. Impressionante, né? E isso tem tudo a ver com a questão do Rio Grande do Sul, por exemplo. Total, né? Rio Grande do Sul é um exemplo que, né, ocupou as manchetes dos jornais, 2.400.000 pessoas atingidas, mais de 180 mortes. Provavelmente foi a maior crise ambiental registrada no Brasil.
mas é longe de ser um elemento isolado. Né? Se você pegar do ano de 2013 a 2023, 94% dos municípios do Brasil 94%. decretaram em um certo momento situação de emergência ou de calamidade pública, seja por seca, seja por inundação, seja por pico de calor, assim por diante. E hoje, o CEMADEM, né, o Centro de Monitoramento de Desastres, afirma que você tem 20% dos municípios do Brasil. O Brasil tem 5.650 e tantos municípios, mais de 1.000 desses municípios estão em situação de seca grave ou extrema. Inclusive o estado de São Paulo. O oeste do estado de São Paulo, se você pega o mapa publicado pelo CEMADEM, você vê que os pontos mais vermelhos estão em certas regiões do norte do Mato Grosso e no oeste do estado de São Paulo. E tem tudo a ver com o agronegócio, né? O desmatamento claro, brutal. Né? Claro, total. Né? Claro, o agronegócio é o meu mote, né? É o maior responsável por todos os impactos negativos da sociedade brasileira hoje. Os grandes desafios, que sejam o desmatamento, a crise da biodiversidade, o aumento das temperaturas e a intoxicação dos organismos, muito importante isso também, porque é um país que usa uma quantidade gigantesca de agrotóxicos, importados da Europa. Europa é essa que os proíbe lá. Né? Mas importam. A Larissa Bombardi tem falado bastante sobre isso, com a maior propriedade. O agronegócio é o núcleo negativo da sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira conseguir superar o agronegócio em benefício de uma agricultura que é tão produtiva quanto, ou mais, a longo prazo mais, familiar, que produz prosperidade para os produtores e para as comunidades, a produção está próxima do consumo. Então você tem um modelo, que é o modelo do MST, que é um modelo realmente positivo, sustentável, aí é a palavra verdadeira. Sim. E você tem um modelo que é destrutivo, que é brutal, que vai produzir a ruína do país, já está produzindo, que é o agronegócio. E não parece que mudará nesse curto, médio prazo, porque, vamos pensar o terceiro governo do nosso glorioso Luiz Inácio, né? Mas que é esse conciliador também com parte desses grupos, né? Porque, enfim, por N motivos. Mas a gente não está vendo um enfrentamento efetivo. Lamentavelmente não, né? Se você pegar o plano Safra agora do Lula, é um plano milionário que, você sabe, o plano Safra ele tem 3 componentes, né? O pequeno produtor, o médio produtor e a outra rubrica se chama demais. Os demais, que é o agronegócio, pega a parte do leão desse plano Safra, mobilização de crédito, e é gigantesco, né? É gigantesco. Você tem o caso do Lula, a gente sabe, né? Muito bem, todo dia de manhã eu agradeço ao bom Deus pelo fato de ter sido eleito, tá certo? Sim. Porque se não fosse ele, se não fosse a eleição dele, nós não a gente nem estava aqui, né? Nem estava aqui, tá certo? Então isso é o ponto de partida. Agora, o Lula tem feito realmente, cometido erros enormes, né? Eu acho que um dos piores é exatamente essa indiferença, até eu diria pior que indiferença, em relação ao IBAMA. Né? Você tem uma situação de mobilização dos funcionários do IBAMA. O IBAMA é fundamental para o Lula, fundamental para todos nós. Mas se eu pensar apenas no interesse do Lula, o IBAMA é fundamental por quê? Porque sem o IBAMA nós não somos capazes, agora na COP30, onde o Brasil vai ter que fazer bonito, de apresentar dados importantes em relação ao desmatamento em novembro do ano que vem, 2025. Em Manaus? Vai ser em Belém. Vai ser em Belém. E portanto, é um tiro não só no pé, é um tiro no coração do Lula, no sentido que ele mesmo está dando nele mesmo, tá certo? E ele dá aumentos generosos, e não sou contra que ele dê aumentos generosos para outros setores do funcionalismo público, Polícia Rodoviária Federal, inclusive, etc. Mas ele tem que dar prioridade para os serviços públicos essenciais, que são exatamente aqueles que monitoram, que vigiam a preservação do patrimônio natural do país. Tá certo? Não é só a Amazônia, em geral. Certo? E você tem um desmonte do IBAMA que foi feito pelo Bolsonaro. Brutal. E, portanto, ele teria que agora ter um investimento muito grande nessa questão
E não está tendo. Então você tem outros elementos, óbvio, a questão do petróleo na margem equatorial, e você tem o problema da BR-319. Né? A BR-319 que liga Porto Velho a Manaus, passa por uma parte extremamente importante da floresta amazônica, que está ainda relativamente íntegra. Você tem ali 49 populações indígenas, nações indígenas. Você tem 49 também unidades de conservação. E essa estrada, ela é um tiro no coração da Amazônia. Mais um, né? Mais um, né? Mais um. E é exatamente essa parte oeste da Amazônia, porque a parte leste, a parte sudeste e a parte nordeste já está totalmente detonada, né? Totalmente detonada. Mas você tem ainda essa região norte, essa região oeste da Amazônia que tem que ser preservada de qualquer maneira, porque se ela começar a se degradar tal como as outras regiões, nós ultrapassamos o famoso ponto de não retorno da Amazônia, tá certo? 20 a 25%, né, do desmatamento, etc, segundo pelo menos os cálculos do Carlos Nobre, né, do Lovejoy, publicados em 2019 e 2020. 2018 e 2019. Então nós estamos numa situação crítica e há claramente uma crítica contundente a ser feita em relação ao Lula 3, no que se refere a essa questão. Né? Impressionante, parece... Lembra acho que é um texto do Hobsbawm que ele fala se os alienígenas que fossem visitar as ruínas da Terra e encontrassem algum tipo de resquício assim, talvez alguma bandeira nacional, eles iam pensar, o que é isso aí? O que é esse nacionalismo, né? Acho que tem tudo a ver quando nesse colapso que se anuncia que se o modo de produção não muda, parece que se efetivará e a gente, né, seus filhos e eu e a gente, todo mundo aqui vai ver tudo isso ruindo. Me parece que se os escafandristas, como diria o poeta Chico Buarque, fossem visitar essas ruínas debaixo d'água, alguma coisa do tipo, eu ia falar, caramba, mas por que não investiram no IBAMA, né? Por que o Lula não investiu no IBAMA? Por que o Lula não investiu no IBAMA, tá certo? E você tocou numa questão que eu acho que é fundamental, que é a questão do nacionalismo, no qual a esquerda ainda está amarrada, que é uma ideologia do passado. O nacionalismo foi muito importante no processo de libertação, de descolonização. Foi extremamente importante na África, foi importante no Brasil, no século XIX, no século XX, no caso da África sobretudo. Mas ele não é mais uma ideologia progressista, ele é uma ideologia regressiva. Completamente. Né? E se nós não mudarmos, não formos capazes de mudar esse axioma da soberania nacional absoluta, né? Essa ordem jurídica internacional, segundo a qual a soberania nacional absoluta é uma soberania sem nenhuma condicionante, a gente não vai conseguir montar uma governança global democrática. Né? Então, eu acho que a esquerda tem todos os méritos que ela tem. Eu me considero uma pessoa de esquerda, mas ela tem, ao meu ver, uma espécie de âncora no passado que faz com que ela não seja capaz de entender o mundo atual. É muito louco, né? Sei lá, parece que aquelas frases de efeito assim, do Lenin, né? A revolução será feita também com energia elétrica. Que a esquerda ainda está presa à mesma ideologia do progresso do capital também. Né? Exatamente. E é muito estranho porque, de alguma maneira, você tem duas fontes fundamentais do internacionalismo, que era o Kant e o Marx. Tá certo? Proletários do mundo todo univos, Manifesto Comunista de 48, tá certo? Então, esse tipo de Ele é antinacionalista. Ele é antinacionalista, tá certo? Então, se você quiser voltar ao núcleo duro da esquerda, certo? Você tem claramente o elemento internacionalista da maneira possível. Mas eu acho que a questão do triunfo do stalinismo, do socialismo num só país, etc., fez com que a esquerda, de alguma maneira, se retraísse e perdesse esse horizonte do internacionalismo. Né? E a ideia também de que somos aqui o sul global e, portanto, há o imperialismo norte-americano, etc., isso faz tudo isso favorece muito uma atitude reativa em relação à questão do internacionalismo. Né? Internacionalismo, então, significaria dar o nosso petróleo para os loiros, entendeu? Essa é a ideia, né? Ninguém quer entregar o petróleo para os loiros, a gente quer não ter petróleo, a começar por nós próprios, para a gente poder exigir que os outros não tenham também. Total. Por isso que é interessante pensar que quando, no auge do bolsonarismo, o Bolsonaro, na presidência, falava a França está aí querendo
fingir que defende a Amazônia, esse fundo internacional também, os alemães, sei lá quem, mas eles querem pegar a nossa Amazônia. Isso. Aí é que essa extrema-direita se encontra com o nacionalismo que a esquerda não quer abrir mão, por exemplo. Que era um mote dos militares no Brasil, né? Integrar para não entregar. Né? Essa era a ideia. E curiosamente... Tomar o inferno verde, né? Isso, exatamente. Conquistar o inferno verde. Tá certo? Então, toda essa ideologia da segurança nacional é uma ideologia na qual a esquerda ainda está se nutrindo, da qual ela está se nutrindo. E isso a gente tem que romper de uma maneira muito forte, assim, muito direta, né? Não dá para contemporizar, porque se nós não tivermos uma governança global democrática, a gente não tem saída. Não tem saída, Não tem né? saída. E Luiz, para que se a gente estivesse no Jô Soares, o pessoal ia falar, né, já está chegando a hora de ir, mas porque o Luiz tem vários outros debates aqui na Flipplay, que está rolando esses dias todos, agora no começo de agosto, mas para o nosso grande público pensar, né, o que a gente deveria fazer exatamente a partir desse segundo, em termos de pensar alguns pontos para parar com isso tudo? O que tanto estados, quanto governança mundial, quanto sociedade deveríamos fazer para... Estamos fazendo de várias maneiras, mas talvez não de forma integrada. Olha, eu acho que a pauta de hoje, né, sem querer fazer propostas, a pauta de hoje são as eleições municipais. Certo? Se nós não conseguirmos um foco na capacidade de eleger vereanças e prefeitos mais progressistas, nós estamos semeando as bases do retorno da extrema-direita no Brasil. Né? Então, a gente pode falar de mil coisas, mas é o seguinte, agora tem uma agenda. Sim. Tá Concretíssima. É concretíssima. Em outubro, certo? A gente tem que focar na questão de campanhas eleitorais progressistas, no caso do Brasil, aqui em São Paulo, aqui o Boulos, evidentemente, mas grande parte do problema da esquerda, para voltar à esquerda, é não valorizar suficientemente o legislativo. Sim. O pessoal fica pensando no executivo, que é evidentemente importante, mas você tem que... Enquanto que a direita, a extrema-direita, está pensando no legislativo. Sim. E há tempos já, né? E há tempo já, tá certo? Inclusive os evangélicos. Então a gente tem que pensar de novo nessa ideia de uma construção de uma governabilidade do município até a federação, incluindo a questão do legislativo. Acho que isso é a questão fundamental. Agora, para falar em termos estruturais do mundo, aí é outra coisa, tá certo? Aí as coisas são... Aí você tem que ter 1000 questões, do tipo, A primeira, acabar com a falácia da sustentabilidade empresarial. Exatamente, certo? Esse blá blá blá, certo? Desde 1979, para a gente ter uma ideia, né? 79 como um marco, você tem um documento chamado Jules Charney. Esse documento mostrava a situação da questão climática de uma maneira que o essencial do que nós sabemos hoje já era sabido em 79. E desde então... A gente não tem feito coisa nenhuma, muito pelo contrário, está enfiando o pé no acelerador em função para antecipar o colapso, tá certo? No qual nós já estamos de alguma maneira. É impressionante, né? Parece aqueles memes, você que é da história da arte e viu, né, a história da arte ser invadida e muito bem, né, pelos memes, né? Aí parece aquela botinha do cara que tá assim, tem uma bota na cara dele, mas aí é a própria mão dele afundando a cabeça dele. Né? Exatamente, é isso que nós estamos fazendo. Nós somos a única civilização que conhece a causa da nossa ruína e não está fazendo nada em relação a isso. Porque as outras civilizações que afundaram, elas não sabiam o que estava acontecendo, tá certo? Mas a gente sabe. Muito louco. E não é o meteoro, tá certo? É a gente. Então é uma questão de você repensar a estrutura social profunda, o paradigma civilizacional, né? Que eu chamo de termo fóssil, tá certo? Que é uma civilização da queima de combustíveis fósseis. Né? Tem que sair disso. E você que é um historiador da arte... dessa modernidade toda, tem tudo a ver com o mal-estar da civilização do Freud, né? Tá, totalmente, totalmente. E eu acho que é muito interessante, porque o Freud, isso é do texto de 1930, né? Exato. Esse é um Estava tudo ruim em termos ali políticos. Antes da bomba atômica. Quer dizer, ele já sabia que a agressividade era capaz de destruir a civilização, e de alguma maneira essa agressividade é que criou a bomba atômica. Não é a bomba atômica que nos destrói, é nós que criamos a bomba atômica para nos destruir. Fascinante. Tá certo? Quer dizer, isso, né? E hoje, eu acho que hoje, mais do que nunca, nós estamos num nível de risco de uma guerra nuclear, do qual todo mundo é responsável, mas o pior responsável é a OTAN,
A OTAN é efetivamente a organização militar mais agressiva do planeta hoje. Que o Biden reforçou com a guerra da Ucrânia. Reforçou, foi uma grande estratégia. E, a meu ver, o Putin mordeu a isca. Mordeu? Mordeu a isca, porque, evidentemente, ao invadir a Ucrânia, ele fez exatamente aquilo que a OTAN queria. Exato. Tá certo? Sim. Exatamente, porque aí você desenvolve uma quantidade gigantesca de incentivos. Nós estamos hoje gastando, 2023, 2,43 trilhões de dólares nos orçamentos militares globais, 37% dos Estados Unidos. Não dá. Não dá, é evidente que está tudo muito unido, tá certo? A questão climática, a questão geopolítica, a questão social, regressões sociais todas, etc. Mas acho que eu já falei demais. Não. E para acabar, bom, primeiro eu queria mais uma vez te agradecer pela agenda, pela presença. Eu que agradeço. Pela simpatia, e uma alegria poder agora te conhecer aqui presencialmente. Vamos voltar ao Provocação Histórica outras vezes. Com o maior prazer. E queria agradecer mais uma vez a produção aqui da Flipei, dessa feira impressionante. Agradecer não só a Flipei e as pessoas que estão organizando a Flipei, mas também ao nosso time do Instituto Conhecimento Liberta, que está cobrindo todas as mesas. Teremos esses materiais, debates, tudo na plataforma também do ICL. Fora a cobertura aqui, os contatos, as pessoas que vêm falar que o ICL é impressionante. Então vamos cultivar isso, a gente tenta ouvir todo mundo sempre. Então foi uma alegria. Queria agradecer especialmente ao time do ICL, que está aqui conduzindo, inclusive, essa gravação, essa filmagem, os meninos e meninas, como a gente chama, jovens talentosos que generosamente toparam a causa e viram tudo acontecendo aqui nesses dias todos de Flipei. Mas para acabar com uma mensagem, para não acabar tão pessimista, digamos assim, às vezes eu penso, já era, né? Se a gente não parou o agronegócio nesse instante e esse cinismo do capital, né? Essa reiteração da forma mercadoria significa que a gente vai ver esse mundo ruindo, porque ele já fica ruindo para a maior parte das pessoas, né? A gente fica com essa sensação, não, vai explodir, mas já explode para setores inteiros da América Latina, da África, né? Claro. Não, e o primeiro mundo também, chamado também, primeiro né? mundo também. Estados Unidos, França, Alemanha, todo mundo no mesmo barco, tá certo? E eles ainda acham que eles estão mais habilitados a escapar dos piores. Não estão. Só se Isso for é uma ilusão deles. Musk pra Lua, né? Mas é uma ilusão deles, entendeu? É uma ilusão deles. Eles estão na mesma situação que os países do chamado Sul Global. Só que eles acham que não. Bom, sejam felizes. É isso. Meu caro Luiz Marques, muito obrigado. Despeça-se do seu grande público. Aliás, diga o que ninguém nunca te perguntou assim pro público para acabar. Uma coisa que sempre... Por que nunca me perguntam isso? Eu sempre invento a moda. Como eu não entendi a pergunta? A pergunta é tipo assim, o que nunca te perguntaram nas entrevistas que você sempre quis dizer? Eu não sei se essa seria a grande questão, mas para mim uma das grandes questões que nós todos temos que nos interrogar é o seguinte: como é que a gente comunica isso para o grande público? Então o ICL é fundamental. Sim. O ICL é hoje uma enorme ferramenta de comunicação, talvez a mais importante que nós tenhamos hoje no Brasil. Mas nós temos que ter uma capacidade capilar de comunicação da questão ambiental que a gente não está tendo e está levando um banho da extrema-direita. Claro, por várias razões, não vamos entrar aqui agora, mas a gente tem que efetivamente entender que existe um lado incontornável das redes digitais que a gente tem que atacar. Tem. É isso. Porque se a gente fica só desprezando as redes digitais, não, isso aí é coisa da extrema-direita. Não, a gente vai ter que estar lá e estar trabalhando para falar coisas complexas. Essa aqui é a dificuldade maior. Certo? Meu cara, é isso. Disse tudo. Como diria o Abujan, tem que falar essas coisas na ONU, né? Tem que falar nos... Mas muito obrigado, meu cara. Cara, um abração para você. Obrigadão. Tchau, obrigado a gente. vocês todos. Beijo. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad.
patria o muerte, pensarán. El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.